A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma capacitação do Centro Evangélico de Treinamento e Capacitação Baraque. Eu sou o pastor Rogério e esse é mais um curso para professores, líderes de criança, para o Ministério Infantil. Nós vamos falar agora neste curso sobre a arte de contar histórias. Nós vamos trabalhar a apostila de número 1, Introdução à Contação de História. Então, nós vamos conversar um pouquinho com você o quanto é importante o método de contação de história para o Ministério Infantil. Vamos falar um pouquinho sobre as características do contador de história e vamos lhe ajudar a desempenhar um melhor ministério com crianças. Quando falamos da contação de história, é uma das maneiras mais eficazes de se ensinar criança contando histórias. As crianças gostam muito desse método e elas conseguem assimilar com grande facilidade. Muitas pessoas vão perguntar, pastor, por que se usa esse método? O primeiro motivo que queremos lhe apresentar é que ele era muito usado por Jesus. Jesus usava essa metodologia contando histórias e mostrando as verdades do Evangelho através de contação de história. Se você examinar as Escrituras Sagradas, você vai ver tanto no Antigo como no Novo Testamento o método de contação de história para o ensino bíblico sendo usado. Então, por isso que nós contamos história para criança, porque é um método bíblico usado pela palavra de Deus. A segunda coisa é porque ele é um método muito eficiente. Então, a contação de história, além de captar a atenção da criança e do adulto, ele transmite com grande facilidade o ensinamento que está sendo proposto naquela história. Então, ele tem uma grande eficiência. Então, por isso também usamos esse método. E a outra coisa que é um método agradável. Tanto criança, como adulto, como adolescente gostam de ouvir uma boa história. Então, é um método muito usado porque ele é agradável àqueles que ouvem. Então, essa é a razão por que nós usamos a metodologia de contação de história para o ensino bíblico. A segunda coisa que nós devemos saber quando vamos aplicar um método de contação de história é a maneira como o nosso aluno ele capta a informação. Então, eu e você, como professores, como os instrutores do Ministério Infantil, nós vamos transmitir uma verdade, um preceito bíblico para a criança, para o adolescente, e nós precisamos entender como é que ele capta essa informação que nós vamos transmitir. Existe três tipos de alunos. Existe o aluno que ele é chamado visual, é aquele que usa da visão como o principal método de captação da informação. Nós temos o segundo tipo de aluno, que é o aluno chamado auditivo. Ele usa a audição como principal método de captação da informação. E temos também o aluno chamado sinestésico. Ele precisa fazer algo para que aquela situação, aquela informação que está sendo transmitida, seja captada por ele com facilidade. Por que eu preciso conhecer? Porque eu conhecendo esses tipos de aluno, no momento da ministração da minha história, eu vou usar estratégias específicas para alcançar esse aluno. No aluno visual, vou usar os recursos visuais para transmitir informação, figurino. Para o aluno que ele é auditivo, eu vou usar sons, a minha voz, a minha fala, a música. Isso vai ajudar ele a entender a minha mensagem. E para o sinestésico, eu vou promover momentos de interação com ele. Vou trazê-lo para participar da minha história, vou dar liberdade para ele conversar, para ele perguntar, porque ele tem essa necessidade. Então é muito importante você conhecer esses três tipos de alunos para que você use melhor, otimize melhor a maneira de contar história. Então isso também é importante, o que está nessa apostila 1 é muito importante para você. O terceiro ponto da apostila, ela vai falar sobre o que nós devemos explorar no aluno. No momento da contação de história, nós devemos explorar duas coisas no aluno. Primeiro, a sua imaginação. Segundo, o seu sentimento. Então, a história ela não é só um relato, mas nós devemos levar o aluno através da imaginação, através do sentimento, viver aquilo que está sendo contado, aquilo que está sendo ensinado. Pastor, como é que eu faço para explorar sentimento e a imaginação do aluno? Para explorar a imaginação do aluno, você pode usar detalhes. Então, falar da roupa, falar do lugar, falar da maneira que era aquele lugar. Então, trazendo detalhes, você vai ativar a imaginação do aluno e ele vai conseguir visualizar aquilo que você está falando.
Outra coisa é os sentimentos. Para estimular o sentimento do aluno, nós usamos algo chamado memória afetiva. Pastor, o que é a memória afetiva? Um sentimento que o aluno já passou, uma situação que ele já viveu, e trazer esse sentimento no momento da contação de história. Então você pode dizer, olha, a mulher estava muito triste pela perca do seu filho. E aí perguntar para os alunos, você já perdeu alguma coisa que você gostava muito? Logo vai ativar a memória afetiva, e isso vai mexer com o sentimento do aluno. Então quando você for contar uma história, você vai explorar a imaginação do teu aluno e vai explorar o sentimento do aluno. Então essas coisas são importantes no momento da contação de história. Outra coisa que nós vamos aprender na apostila número 1, que há 3 temas diferentes para a contação de história. Então, existem histórias diferentes com temas diferentes. O primeiro tema que você pode usar é o tema chamado evangelístico. É aquela história bíblica, aquela história que você vai contar, que vai mostrar para o aluno o momento do encontro de uma pessoa com Jesus. Que ele encontrou Jesus, ele recebeu salvação, histórias evangelísticas. Nós temos na Bíblia a mulher samaritana, a história de Zaqueu, são histórias que mostram pessoas que estavam perdidas, mas tiveram um encontro com Jesus e conheceram em Cristo a salvação. Então isso é importante, esse é o primeiro tema de história. Você tem também as histórias missionárias, que são histórias que contam biografia de homens e mulheres de Deus que dedicaram a sua vida à pregação do Evangelho. Nós temos a história de Amy Carmichael, uma missionária que foi lá na Índia pregar o Evangelho. Então, isso são histórias missionárias. Essas histórias têm o objetivo de trabalhar o coração do teu aluno para a obra missionária, que ele sinta o desejo de ser missionário. E nós temos outro tema de história bíblica que são chamadas histórias de vida cristã. Então, histórias que ressaltam o valor da oração, da contribuição, da santidade, da humildade. Então, histórias que falam de valores cristãos e vão trazer para o aluno o desejo de viver esses valores. Então, nós temos esses 3 tipos de história: a história evangelística, a história missionária e a história que fala de valores cristãos. Outra coisa importante que você vai ter na apostila 1 é como preparar a tua história. Então eu vou contar uma história para a criança. Como é que eu preparo essa história? Primeira coisa, escolha uma boa história. Ela pode ser uma história bíblica ou uma história avulso, mas escolha uma boa história. Segunda coisa, estude a história, procura compreender todos os detalhes, o momento que ela aconteceu. Então, o estudo da história é muito importante para o contador de história. Outra coisa importante veja o método que você vai usar. Nós vamos aprender mais para frente que existem várias maneiras de contar uma história, então você vai escolher um método para contar essa história para o teu aluno. E por fim, você vai recriar essa história na tua linguagem. Então conte a história com as tuas palavras, não precisa ser as mesmas palavras do texto. Isso vai tornar a tua história mais eficaz, mais atrativa. Então conte da tua maneira, usando as tuas palavras, as tuas crianças vão compreender melhor. Então, quando eu vou contar a história, eu escolho, eu estudo, eu recrio essa história, escolho o método que vou apresentar essa história. Isso é muito importante para o contador de história. E, por fim, nós vamos falar, na apostila número 1, sobre as fases da contação de história. Primeira fase é a introdução. Então, eu vou trazer o aluno para dentro da história. Pastor, como é que eu faço essa introdução? Você pode fazer uma pergunta. Então, se você vai contar a parábola das 100 ovelhas, pergunta para o teu aluno, o que é uma ovelha? Quem cuida de ovelha, como é que ele chama? Vai trazendo o aluno para o assunto antes de começar a história. Então, essa é a sua introdução. Depois você vai desenvolver a história, vai contar o que aconteceu, como aconteceu, aonde aconteceu, todo o desenvolvimento da história. E depois você vai ter o clímax. Passou, o que é o clímax? É o momento mais importante da história. É o momento que o pastor encontrou a ovelha perdida, é o momento que o filho pródigo se reconciliou com o pai. Então toda a história tem introdução, desenvolvimento, clímax e aplicação. Pastor, o que é a aplicação? É trazer o conhecimento bíblico, aquilo que você quer que o teu aluno
aluno aprenda através daquela história. Então você vai contar a história e vai aplicar. Olha, o pai amava o filho pródigo, assim Deus também te ama. Olha, o pastor procurou a ovelha perdida, assim Cristo quer que todos os perdidos venham encontrar a salvação. Essa é a aplicação. Então essa é a apostila de número 1 do nosso curso de contação de história, curso para contadores de história. Se você ficou com dúvida, nosso plantão de dúvida é 19 981 16 80 12. Então, meu WhatsApp 19 981 16 80 12. E você que está assistindo essa aula pelo YouTube, se você quiser fazer este curso, quiser participar desse curso, receber o certificado, a tua apostila, o nosso link está abaixo, tá bom? Curta o nosso canal, é um prazer ter você com a gente. Eu sou o tio Rogério e é muito bom estarmos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.